meus amores, vamos começar agora a nossa aula de português, começando pela nossa correção da aula passada, certo? 62 até a 64. Na página 62, acentue as palavras quando necessário, né? Atenção para esse quando necessário. Pinte de amarelo as que não precisam ser acentuadas, né? E em seguida, transcreva todas elas para a cruzadinha. Então, vamos primeiro à questão da acentuação. Fácil, difícil, tambor não tem acento. Liquidificador também não. Táxi, penitência, tererê e pote. Essas que a tia Giovana não colocou o acento, você deve ter pintado de amarelo, como sugerido lá na questão, tá bom? Vamos lá. Daí, dentro da cruzadinha, vocês iriam colocar, né? Aqui, ó, táxi, é difícil. Só colocar essas palavras aqui dentro da cruzadinha. Compare atentamente as palavras do quadro a seguir. Aí aqui nós temos uma revisão, né? Paroxítonas, rolo, caderno, banana, agradável, substância e ímpar. Todas essas palavras, elas vão ter a antepenúltima sílaba como sendo a sílaba tônica. O que eu sempre peço atenção aos alunos. A questão porque muitas vezes os alunos, né, a gente como estudante, pensa que essa é a primeira, então ela é proparoxítona. Não. Nós temos que ver que todas as palavras proparoxítonas, elas vão ter 3 sílabas, né? E não é porque essa é a primeira que ela vai ser proparoxítona, porque você vai contar o quê? Última, penúltima, certo? Então, é algo que você precisa ter muita atenção. Apagador, até caiu. Aqui, ó, médico, ótimo, mérito, humorístico, tímido e crédito, certo? Todas elas são proparoxítonas. Proparoxítonas são palavras que têm a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, né? O que é possível perceber sobre as regras de acentuação das palavras proparoxítonas ao compará-las com as palavras paroxítonas. É possível perceber que todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas, elas são o quê? Acentuadas, muito bem. Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Questão 6. As palavras a seguir são proparoxítonas. Acentue a sílaba tônica. Então, vamos lá. Abóbora, pêndulo, verídico, veículo, matemática, vítima e trágico. Aqui está aparecendo bem pequenininha, mas no livro de vocês ela é um pouco maior. Vamos lá, então a continuidade. A página 63, né, para isso siga os passos a seguir. Eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, elaborassem o que está pedindo na 63, eu havia falado 66. Na 64 você vai apresentar as suas ideias. Então aqui se nós estivéssemos, né, presencial, nós iríamos fazer esse debate seguindo o modelo. Certo? Agora nós vamos passar na página 65, vocês vão encontrar a nossa RA, tá certo? Ó, já deixa aí para vocês iniciarem o jogo, arrastar as letras, né, e escrever no local correto. Vamos lá. Hoje nós vamos da 65 até a 68, né? Palavras terminadas em IZAR, em ISAR. Nós temos uma notícia, né? Temos 2 notícias, o texto 1 e o texto 2, que se vocês analisarem, ó, analisar está em negrito, porque é um dos assuntos
né, aqui do tema do nossa estudo. E eternizar também está em negrito, certo? Z-A-R-S-A-R. Você percebeu que analisar se escreve com S e eternizar se escreve com Z? Por que será que isso acontece, né? Para formar um verbo com base em um substantivo ou um adjetivo, utilizamos o ZAR. Por exemplo, útil. Você não vai formar o verbo utilizar, então todo verbo que você vai formar ele partindo de um substantivo ou de um adjetivo, ele vai ser com ZAR, ó. Utilizar, atualizar, fertilizar e canalizar. Então, utilizar vem de útil, atualizar de atual, fertilizar de fértil, canalizar de canal. Entretanto, se a palavra primitiva, né? Tia Giovana, o que vem a ser isso? Palavra primitiva é aquela palavra que dá origem a outra palavra. Possui uma letra S, ele será usado para a formação do verbo. Vamos ver aqui, ó. Análise. Análise possui o S. Então, analisar vai ser também com S, porque o primitivo de analisar é com S. A mesma coisa acontece com liso, com revisão e com pesquisa. Então, se você sabe que pesquisa é com S, pesquisar vai ser com S. Se você sabe que revisão é com S, revisar vai ser com S. Aí aqui tem para chamando a sua atenção. Se o verbo é escrito com S, suas formas conjugadas também serão, certo? Como assim? Se pesquisar é com S, pesquisei vai ser com S, pesquisaremos vai ser com S, pesquisarei. Então você vai partir, né, do princípio do verbo sendo com S, toda a sua conjugação vai ser também com S. Tia Giovana, ainda não estudamos conjugação. Pois é, vamos estudar mais à frente um pouquinho. Mas essas frases vocês já têm costume de fazer, né? Já sabem, conhecem o presente, o pretérito e o futuro. Mesma coisa vai acontecer com o Z. Atualizar é com Z. Atualizou vai ser com Z. Atualizando vai ser com Z. Então, todas as conjugações, elas vão também utilizar o Z. Temos a atividade que vocês irão fazer nessa sessão Mão na Massa, completar as manchetes, né? 67 também vai utilizar esse assunto, ISAR, ISAR com S e ISAR com Z. E a gente vai chegar ao final do nosso capítulo, certo? Que é aquela de você fazer as suas considerações. Azul para ser, laranja para dúvida e vermelho para não sei. Sempre chama a atenção. Sempre que você marcar de vermelho, quer dizer que você deve voltar àquele assunto e estudar um pouco mais. Na próxima aula a gente faz as correções. Vamos aqui à nossa ficha de atividades, que é a página 33 e 34, certo? Tia Giovana deixou aberto enquanto vocês pegam aí o material de vocês. Observe a lista de países: Afeganistão, Alemanha, Catar, França, Cazaquistão, Dinamarca, Espanha, Nepal e Irã. Classifique as palavras da lista em paroxítonas e oxítonas. A tia Giovana não vai escrever todo, eu vou botar só a letra na frente. Vamos lá. Afeganistão, a sílaba tônica não é a última, então ela vai ser oxítona. Alemanha, não é o mar, ela vai ser paroxítona. Catar, sílaba tônica não é o tar, última, oxítona. França, não é o fram, penúltima, paroxítona. Cazaquistão, não é o tão,
última, oxítona. Dinamarca, não é o mar, paroxítona. Espanha, não é o par, penúltima, paroxítona. Nepal, não é a última, oxítona. Irã, não é a última, oxítona. Aí você deve ter escrito no quadro embaixo, lembrando, todas essas palavras elas são países, portanto você vai escrever todas com letra maiúscula. Página 34. Pedi para que vocês escolhessem, né? Possuem feitos inéditos no mundo esportivo. Então, você vai buscar escolher 3 países e escrever sobre feitos esportivos. Algumas crianças estavam me perguntando se podia ser sobre a cultura. Olha o que está pedindo na questão, né? Feitos inéditos para o mundo esportivo. Então, tem que ser para o mundo esportivo. O que vocês vão fazer em casa hoje é a página 35, essa aqui, ó. Izar com Z e izar com S. Então, a palavra primitiva, e o verbo derivado. Então, lembra, se tiver S, vai permanecer com S. Se vier de um substantivo ou de um adjetivo, você vai usar o Z. Vai completar as frases com os verbos que estão entre parênteses, utilizando izar no final. Você não vai botar final, você vai usar o verbo final com essa final aqui, certo? Usando verbos derivados que tenham esse final. Na 36, una-se a um colega, você vai fazer sozinho. Então, ou você escreve ou cola palavras, né? Com I-Z-A-R, com I-S-A-R. Então, a gente vai chegando aqui ao final da nossa aula de português. Aula curtinha, porque nós já estamos chegando no final da nossa unidade. Vamos passar para a revisão lá nas nossas fichas de atividades, rever esses conteúdos, trabalhar o Forms para a gente finalizar esse mês, né, finalizar esse nosso livro e poder começar o nosso quarto material. Então, até a nossa próxima aula, fazemos a correção e continuamos nesse assunto.